Sejam bem-vindos ao primeiro programa História do Brasil, que o Brasil não conhece. Meu nome é Jorge Henrique, eu sou historiador, escritor e estudante de História na Faculdade Unicesumar. Estou aqui fazendo esse programa justamente porque sou apaixonado por História. E fico revoltado toda vez que eu ligo a TV e vejo no Discovery Channel, no National Geographic, historiadores paraguaios, argentinos, bolivianos falando da nossa história, como se no Brasil não tivessem grandes historiadores. Eu acho que o maior problema é o fator não existe vontade política e nem também grandes instituições interessadas em estar contando a nossa história, mostrando o contexto do nosso país na história da América Latina e na história mundial. O Brasil ele ficou meio à parte, até porque as correntes historiográficas criaram uma história de mentira, como se fosse a história da carochinha, como se uma história fantasiada, o descobrimento do Brasil, um acidente porque Pedro Álvares Cabral errou o caminho para as Índias e veio parar aqui. Isso não cabe mais, já existem vários estudos, até mesmo aqui no Brasil, só que eles não são assim divulgados, não existe uma divulgação sobre isso, mas existem vários estudos que apontam para outras direções. Essa história já não consiste mais e ainda faz parte do currículo didático da aula de história, que é contada nas nossas escolas, para as nossas crianças, para os nossos filhos. Então a gente já nasce enganado, e não tem identidade definida. Nossa história é criada com vários textos, mas levados por romantismo, uma coisa bonita, o cara puxou a espada e ficou no chão e fundou São Vicente. Como é que ele vai fundar uma coisa que já existia há mais de 30 anos? Então são essas coisas que o brasileiro ele tem que se mobilizar. Os historiadores brasileiros eles têm que chegar a ter voz forte, apresentar pesquisas de campo, documentos, principalmente que existem no exterior, que contam uma outra história bem diferente. Personagens importantíssimos como Aleixo Garcia, por exemplo, o primeiro branco a chegar nos Incas, descobrir os Incas. Mas cadê? Você procura num livro de história e você não vê. Ele não está lá, ele está no livro de história do Paraguai, está no livro de história boliviano, argentino, mas no livro de história didático brasileiro ninguém conhece o Aleixo Garcia. Então essas distorções que esse programa está vindo lá para a gente tentar achar novos indícios, novos documentos, trocar informações, estão indo para o ar justamente para isso, para que a gente comece a formar uma nova história brasileira, uma história real, mais verdadeira do que a gente conhece hoje em dia. Bom, só para frisar, esse tema, a história do Brasil, será o meu tema do meu mestrado. Eu vou procurar colocar isso como tese do meu mestrado, até para que no futuro a gente possa estar mudando e inserindo essas questões na parte didática dos alunos da rede pública e da rede privada. Tá bom? Então esse é o primeiro programa. Muito obrigado pela atenção que vocês estão tendo, inclusive com esse tema, que eu acho que é muito importante. Vai começar falando sobre os ameríndios, que foram as primeiras migrações de tribos nômades que se instalaram nos Andes, na América Central, e que 60 mil anos atrás começaram a explorar o nosso continente sul-americano. É muito interessante, é muito legal, chega a ser uma aventura. Bom, vamos junto, vamos descobrir esse Brasil
que a gente não conhece. Valeu! Cerca de 14 mil anos atrás, grupos de morfologia australiana atravessaram o Estreito de Bering e se alojaram na região norte do continente sul-americano, entre a Venezuela, Equador e o Brasil, mais precisamente na região do Alto Amazonas. Esses grupos formariam as etnias tupis e guaranis. 3 mil anos depois, grupos asiáticos saíram do extremo norte da Ásia e se alojaram no sul da América do Norte, América Central e nas regiões dos Andes. Este grupo de morfologia asiática daria origem às civilizações maias, astecas e incas. 1000 anos antes de Cristo, houve uma ruptura de etnias e cerca de 600 pessoas, liderada por um homem chamado Manco Cápac, desceu mais ao sul, atravessou toda a Mata Atlântica e chegou ao litoral catarinense e ao litoral de São Paulo. Essa rota foi batizada com o nome de Caminho Peabiru, que em tupi quer dizer Caminho da Grama Amassada. Ligava a capital Peru, Cusco, ao litoral de Santa Catarina e a cidade de São Vicente e Cananéia, no litoral de São Paulo. Cerca de 3 mil anos atrás, os índios da etnia tupi-guaranis do Alto Amazonas se chocam com um grupo de incas liderados por Manco Cápac, no litoral sul de São Paulo. Este choque cultural foi pacífico e sua história permanece até hoje sendo contada de pai para filho por seus descendentes. O Caminho de Peabiru, ela representa busca da terra sem mal, né? Porque os meus antepassados então usavam esse caminho, né, para buscar o Bumarã, que é terra sem mal. E chegando nessa terra sem mal, então ela se torna imortal. A história de Manco Cápac e seu caminho Peabiru é contada até hoje em cerimônias tupinambás do litoral paulista. Nessa música, os guaranis cantam Iviporã, a terra sem mal. A letra reforça o significado místico atribuído por este povo a esse lugar, que é sagrado e marcou suas vivências e pensamentos, sua cultura. A união dessas duas etnias está gravado para sempre em diversos murais incas no Peru. Porém, um choque cultural ainda maior estava por vir, logo em seguida ao assentamento desses povos no litoral sul de São Paulo. Brasil, terra de Ofir. O maior registro da passagem dos fenícios por nosso território foi encontrado em 1872. Era uma inscrição de 8 linhas informando ao rei Salomão do fracasso de sua missão. Aparentemente foi escrita por um náufrago. A mensagem foi talvez um dos últimos atos de sua vida, já que naquela época a Paraíba era habitada por ferozes canibais. Em 1874, a inscrição foi analisada pelo professor Ladislau Neto, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Nem ele ou qualquer outro cientista de sua equipe conseguiu sequer descobrir a origem da escrita. Incapazes de analisar a pedra, a mesma foi transferida para ser analisada por cientistas alemães, que a declararam não sendo fenícia. Porém, no final da década de 90, o Dr. Cyrus Gordon, da Universidade de Brandeis, analisou uma cópia da inscrição, já que a pedra havia sido perdida, e a declarou ser fenícia arcaica, e reacendeu intrigante controvérsia. Inscrições similares e do mesmo período foram encontradas também na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Desta forma, podemos concluir que a Bíblia, no capítulo 1 do livro 1 dos Reis, versículo 11, que fala dos rios e da riqueza da terra de Ofir,
seja um relato fiel dos rios Solimões e Japurá e das montanhas de prata e ouro dos Incas. Segundo historiadores, os fenícios fizeram de 6 a 5 viagens ao nosso continente. Cada viagem levava em média 3 anos e meio. Os fenícios, quando aqui chegaram, foram recepcionados pelos Incas de Manco Cápac e pelos Tupinambás já instalados nas regiões litorâneas. Foram recebidos como semideuses e, através do caminho Piaberu, tiveram acesso ao povo Inca nos Andes e às suas riquezas. Com a morte do rei Irã e posteriormente a do rei Salomão, as rotas de navegação foram esquecidas, pois a viagem era muito longa e cheia de perigos. Muitas embarcações nunca voltaram. Esses fatos desanimaram os navegadores da época. Essas rotas só foram reutilizadas no século XII, com a descoberta das cartas náuticas fenícias, por Hugues de Payens, o primeiro grã-mestre da Ordem do Tempo, que em pouco tempo se tornaria a maior e mais poderosa ordem monástica de todos os tempos. Mas esta é outra história que fica para a semana que vem, quando falaremos também sobre a saga de Aleixo Garcia e os primeiros colonizadores da Terra Brasilis. Até lá, pessoal! Bem, valeu pessoal, tá? Um bom final de semana, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro programa. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira a gente já está marcando um novo encontro para falar de outros temas, tá? Espero que vocês tenham entendido da importância que é essa história verdadeira no contexto sul-americano e mundial do Brasil, a importância que o Brasil tem para a história. Tá legal? Muito obrigado. Qualquer coisa, para quem quer dar sugestões de temas, né, ou fazer alguma pergunta, é só você entrar em www.oenigmadailha.sitepx.com, tá? Deixa lá sua pergunta que você gostaria de saber sobre a história do Brasil e deixa também alguma coisa legal, interessante, para que a gente possa estar conversando aqui na próxima quinta-feira. Valeu, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau.